Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Desculpe, Brasileirão 2023, 32ª rodada. A partir dessa vão ficar faltando 6 rodadas. 32ª rodada. E o Palmeiras, que está à caça do Botafogo. Botafogo deu um mole algum tempo atrás, o Palmeiras não aproveitou, mas agora o Palmeiras está aproveitando, foi para o confronto direto, ganhou, jogou em casa contra o Atlético Paranaense, para encostar mais no Botafogo e principalmente colocar uma pressão enorme no Botafogo, porque já deu para perceber que psicologicamente o Botafogo passa longe do Palmeiras. A gente viu no último jogo que psicologicamente o Botafogo sentiu. E vamos ver como é que o Botafogo reage. Então o Palmeiras jogou em casa depois de uma grande virada em cima do Botafogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que tinha feito contra o próprio Botafogo, o Atlético Paranaense tinha feito um bom jogo, né? Que é aquele jogo que começou no sábado e terminou no domingo, mas depois disso o Atlético Paranaense acabou perdendo e agora perde de novo. Então, cara, o Atlético Paranaense tá naquela briga ali pela Libertadores, também precisava vencer para continuar nessa briga para a Libertadores, até porque 2024 são 100 anos do Furacão. Imagina, 100 anos está fora da Libertadores. Então, esse resultado, principalmente que se está faltando agora 6 rodadas, era muito importante. Mas a gente sabia, e todos sabiam que era um jogo muito difícil para o Furacão, principalmente depois do que o Palmeiras fez na rodada passada com o Botafogo. Então sabia-se que era um jogo muito difícil. Mas cada jogo é uma história. Mas não deu para o Furacão. E o Porco, o Verdão, venceu e colou no Botafogo. Só não passou o Botafogo porque o Botafogo tem uma vitória a mais. Lógico, o Botafogo tem 2 jogos a menos. O dessa rodada, que é contra o Vasco, o clássico, na segunda-feira, e tem o jogo contra o Fortaleza. Mas na boa, eu não me lembro quando foi a última vez que o Botafogo dividiu a liderança com alguém. Deve ter sido no início do campeonato, porque de lá para cá, o Botafogo ficou isolado na liderança por muito tempo. E até com uma pontuação muito alta, 12, 13, 14 pontos de diferença. É a primeira vez que alguém cola, eu acho que é a primeira vez que alguém cola de vez no Botafogo. Essa pressão vai surtir efeito ou não vai? A torcida do Palmeiras espera que sim. Então, placar do jogo: Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Placar final do jogo no sábado. O jogo acho que foi 9 ou 9h30 da noite. E é sobre esse jogo e a classificação após o resultado que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Verdão e meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera, vamos aqui logo para a classificação. Vamos aqui para a classificação. Com a vitória do Palmeiras de 1-0 em cima do Furacão, o Palmeiras está na segunda colocação com 59 pontos. O mesmo número de pontos do Botafogo. Só que o Botafogo tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. Esse jogo dessa rodada, a rodada 32, que é o clássico carioca contra o Vasco da Gama, se eu não estiver enganado, vai ser em São Januário. Jogo complicado do Botafogo, e vamos ver como é que o Botafogo vai reagir psicologicamente, que a gente viu que psicologicamente
o Botafogo se destabilizou. E eu estou dizendo isso, não sei se a torcida do Palmeiras sabe a minha posição. O Botafogo assumiu um risco muito grande quando abdicou da Copa Sul-Americana. Porque quem não acompanhava o Botafogo, se a torcida do Palmeiras está acompanhando aqui o canal, não acompanhava o Botafogo cagou para a Sul-Americana. O Botafogo poderia, não sei se ia ser campeão, mas poderia ter chegado mais longe da Sul-Americana. Mas abdicou por causa do título do Campeonato Brasileiro. Então colocou uma pressão e quando abdicou, o Botafogo estava 12, 13 pontos na frente. Então, Sul-Americana para lá, vamos focar só no Campeonato Brasileiro, que a nossa tá mais fácil. Colocou uma pressão muito grande. E agora? Palmeiras está torcendo que o psicológico do Botafogo tenha ido pro cacete, né? Que aí o título vai acabar indo pro Palmeiras. Então o Palmeiras está ali com 59 pontos, mesmo número de pontos do Botafogo, que não acontecia há muito tempo. E agora é secar o Botafogo, torcer pro Vasco, mesmo que o Botafogo não perca, mas empate, vai ficar um pontinho. Depois do Botafogo tem um jogo difícil contra o Fortaleza, ou seja, o Palmeiras está na briga e o Botafogo está sentindo o bafo do Palmeiras no cangote. Grande resultado do Palmeiras, precisava fazer isso. O Palmeiras precisava vencer para botar pressão no Botafogo. E o Atlético Paranaense, que não briga pelo título, briga por uma vaga na Libertadores, nesse momento nem na pré-Libertadores está. E como eu tinha falado, esse ano a tendência é que não se tenha G7. G8 já não ia ter, porque o Fortaleza perdeu a Sul-Americana. O São Paulo, que está na Libertadores, está em 10º. Então não vai ficar entre os 6 primeiros. E o Fluminense, parabéns ao Fluminense, ganhou a Libertadores. A tendência é que o Fluminense leve o time só para cumprir tabela. A tendência é que aconteça com o Fluminense o que acontece com a maioria dos times. Está acontecendo com o São Paulo, aconteceu com o Flamengo ano passado, ano passado mesmo. Não, foi ano passado que ganhou a Libertadores da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro foi levando. Então a tendência é que o Fluminense até dê férias para alguns jogadores, os mais cascudos, que o time do Fluminense é um time que tem uma idade média muito alta. Só para a torcida do Palmeiras e do Atlético Paranaense se ligar, do time que jogou a final da Libertadores, 7 são acima de 30 anos. 2 com 40 e 42. O restante é acima de 30 anos, mas não é 30, 31 não. É acima mesmo, 34, 35. Então, é um time que tem uma média muito alta. De repente, o Fluminense já vai botando a molecada. Ou seja, qual é a intenção do Fluminense? Você chegar na Libertadores? Já está. Ficar entre os 6 primeiros? Só se for pelo din-din. Mas o Fluminense já faturou 136 milhões pelo título da Libertadores. Então, cara, dinheiro não é muito problema nesse momento do Fluminense. Ter dinheiro, quanto mais dinheiro, melhor. Beleza. Mas também não é muito objetivo. Ou seja, então o Fluminense vai levar... o Fluminense tem um jogo a menos, né? Porque não jogou nessa rodada. Faltam 7 jogos, o Fluminense vai jogar. Mas a tendência mais forte é que o Fluminense não entre no G6. E talvez nem o Fluminense queira entrar no G6. Porque aí é um time brasileiro a menos. Um time brasileiro a menos. E o Fluminense fica olhando ali também o arquivar o Flamengo. De repente o Fluminense pode ser aquele time que possa não dar chance do Flamengo chegar à Libertadores, que é o time que está brigando direto ali com o Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense nesse momento é o 7º colocado. Para ir para a Libertadores do ano que vem, tem que ficar entre os 6. Não adianta ficar em 7º, porque não vai ter G7. Essa é a tendência. Então o Atlético Paranaense está ali com 49 pontos. Não perde essa posição para ninguém, porque o Fluminense que está atrás e com um jogo a menos tem 45. Na próxima rodada, quando o Fluminense jogar, o Atlético Paranaense também vai jogar, só que o Fluminense tem uma rodada a menos.
Isso pode se diminuir, mas mesmo assim não vai ultrapassar. Não vai ultrapassar. E mesmo que o Fluminense passe o Atlético Paranaense, não vai adiantar nada, que se virar G7, quem está ali nesse momento é o Flamengo. Então, o Atlético Paranaense fica ali com 49 pontos, continua na briga. Tem que dar uma secada no Flamengo, que está com 50 pontos. O Atlético Mineiro já jogou, empatou, ou seja, o Atlético Paranaense está a 4 do Atlético Mineiro, ainda dá para brigar. O Fortaleza, que se ganhar o Flamengo, chega a 45. Aí fica a 4 do Atlético Paranaense. Mas é melhor, nesse momento, o Atlético Paranaense, o Flamengo perder. Nesse momento, o Atlético Paranaense tem que secar o Flamengo perder. Nesse momento, o Atlético Paranaense está fora da Libertadores. O finalista do ano passado, fora da Libertadores. A torcida está preocupada do Atlético Paranaense não estar na Libertadores do ano que vem. Ainda dá, mas vai ser disputado, vai ser complicado. E o jogo? Cara, torcedor do Palmeiras e Atlético Paranaense. Não vou me alongar muito. Para mim, mereceu. O placar foi 1-0 só, mas o Palmeiras mereceu. O primeiro tempo, o Atlético Paranaense fez uma marcação alta, dificultou muito o Palmeiras a saída de bola, jogou com uma intensidade muito boa. O jogo foi bem parelho, na minha opinião, no primeiro tempo. Foi um jogo bem parelho. O problema é que o Palmeiras faz um gol logo no início do jogo. O Hendrick, que está jogando muita bola, mete um gol logo no início do jogo, com muita qualidade. E o Palmeiras ficou confortável, o Atlético Paranaense teve que sair. Talvez se não tome o gol, o Atlético Paranaense jogaria diferente. O Palmeiras ia se expor mais, o Atlético Paranaense ia ser um time talvez um pouco mais reativo. Mas como o Palmeiras, o Atlético Paranaense tem que sair um pouco. Só que o Atlético Paranaense não sai muito. Não sai muito. Tipo aquilo, porra, tomei um gol no início. Vou me segurando a onda, pra gente não tomar um segundo. Foi mais ou menos assim. Mas o primeiro tempo foi um jogo bem, na minha opinião, um jogo mais parelho. Não foi um jogaço, mas foi um jogo mais parelho, aonde o Palmeiras abria bem o jogo, jogava muito pelos lados do campo, e o Atlético Paranaense também aproveitava bem ali o Canóbio tentando subir. Então, o primeiro tempo, para mim, foi um jogo, não vou falar que foi um jogaço, mas foi um jogo bem disputado e ali tete a tete. Lógico, o Palmeiras faz o primeiro gol, tem um pouco mais de qualidade ali no meio de campo, porque o Rafael Veiga estava conseguindo jogar com um pouco mais de facilidade, o Fernandinho estava tentando também mais, estava faltando um pouco de criação ao Atlético Paranaense. O Zapelli começou muito bem, mas dando uma caída. O Pablo acabou se machucando, né? Já não tem o menino, né? O Vitor Roque. Agora o Pablo se machuca, sai até com a mão pôr no rosto. Aí entra. Rapaz, eu quero ver se eu consigo falar o nome dele, né, cara? Arriagada, não é isso? Arriagada. Acho que é isso. Luciano. Luciano. O Luciano lá, que assim, não contribuiu muito na minha opinião, mas o primeiro tempo foi parelho. Os dois times aproveitando bem os lados do campo, querendo passar, mas o Palmeiras é mais criativo. Segundo tempo não, cara. Segundo tempo só deu Palmeiras. O Palmeiras teve umas 3 ou 4 oportunidades de ampliar o placar. O Atlético Paranaense teve uma chance, teve uma situação com o Fernandinho, que chutou para fora, mas a maioria dos chutes do Atlético Paranaense foram fora da área. O Atlético Paranaense não mostrou um poder e não mostrou que queria pelo menos empatar. Não conseguiu mostrar. O Palmeiras controlou o jogo no segundo tempo inteiro e foi mais perigoso. Então,
No primeiro tempo, o jogo foi até parelho com 1 a 0 Palmeiras. No segundo tempo, Palmeiras, para mim, controlou o jogo por completo. O Atlético Paranaense criou muito pouco, chutou algumas bolas de fora da área, teve uma ou outra chance, mas as principais chances foram do Palmeiras. Então, cara, placar justo. Não sei se foi na parte física, não sei o que foi, ou o Palmeiras mesmo que dificultou, mas teve uma queda, o Atlético Paranaense, do que proporcionou no primeiro tempo para o segundo tempo. Tem que melhorar se quiser chegar à Libertadores. E o Palmeiras parece que pegou, parece não, o Palmeiras pegou o elevador e está decolando aí os últimos 5 jogos, 5 vitórias. O Palmeiras é o único que nos últimos 5 jogos ganhou os 5 jogos. O líder dos últimos 5 jogos só ganhou 2. O Grêmio, que também está subindo para caramba nos últimos 5 jogos, ganhou 4. O restante está ali 3, 2, 1, que é o caso do Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense só ganhou 1. Olha a diferença. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras ganhou 5. O Atlético Paranaense só ganhou 1. Placar justo pelo que foi o desempenho dos times na partida. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!